Boa tarde a todos. Só para conferir que eu troquei a apresentação, está solto no arquivo pendrive. A apresentação RDC e licenciamento, é porque eu incluí uns slides, principalmente com as provocações do Marcelo Bruto, para a gente refletir. Então, eu fiz ali de última hora e peço desculpas enquanto ele localiza lá. Vai, por favor, no penúltimo slide, para eu ver se é essa mesmo. Essa sim, reflexões. Cadê? Tendo operar ela aqui. Foi? Não, já foi já. Bom, na verdade, resumindo a minha apresentação, são muitos os assuntos e, como bem foi colocado, é uma das primeiras discussões onde a gente, de fato, está trazendo à prática as dúvidas, em alguns momentos, do licenciamento e do que tem surgido nos casos práticos, nos nossos aproximadamente 150 RDCs integrados de licenciamento. Nos demais, não tem muito o que se falar, porque não tem muito de diferente no processo, né? Os demais regimes de contratação pelo RDC, você já tem o projeto, você já tem as regras, você já está consolidado com a intenção, licenciamento e projeto. Então, na verdade, a minha apresentação está focada na diferença do RDC integrado. Diferença de concepções, como é que ela se relaciona com o licenciamento e como é que a gente tem tratado cada uma dessas situações. São muitos os aspectos, de fato, não vou conseguir exaurir todas elas aqui, vou deixar algumas reflexões para depois, mas então eu tentei focar em 3 aspectos principais, que é o RDC integrado dos aspectos de licenciamento, né? Como é que os normativos e as exigências legais e como que o estágio do licenciamento e o órgão licenciador se reflete nesse RDC. O segundo ponto é como é que a CGMAB, que é a Coordenação Geral de Meio Ambiente do DENIT, participa deste processo de licitação de uma obra por RDC integrado. E por último, é só uma pincelada rápida, porque o colega Luiz Heleno posteriormente vai falar especificamente da questão dos custos. Então, só tem um slide em que eu vou pincelar como é que a gente considera esses custos dentro do processo. Bom, a diferença principal de concepção e como é que ela resolve, ou como é que ela atinge os nossos processos de licenciamento. A 8666, ela estabelece a necessidade de contratação do projeto de engenharia, o básico executivo, e posteriormente da obra. Então, também já é aquilo que a gente está acostumado a lidar. O que tem de diferente no processo do RDC integrado? Que é dessa interpretação da diferença é que vão surgir as questões e a forma de tratamento que a gente tem dado para o licenciamento em cada uma dessas licitações. Porque no RDC integrado, então, como já foi dito, como foi colocado pelo diretor executivo, você, tomando como base um anteprojeto, que pode ter um bem maior, vou chamar assim, grau de detalhamento, né? Como no caso da 381, em que você já tinha um executivo, ou como você pode ter um grau de detalhamento menor, o que não significa que não é suficiente ou que não detenha todos os elementos necessários, inclusive para que o DENIT avalie a situação do licenciamento ambiental deste empreendimento propriamente dito. Então, assim, essa é a diferença principal que dela decorre as interpretações e as considerações sobre o tema. Na verdade, a lógica da contratação integrada é transferir ao contratado um risco maior mediante uma avaliação realizada previamente pela administração, no caso a caso. E por que eu estou ressaltando o caso a caso? O que tem de importante no caso a caso? Existem algumas questões que são sempre constantes no processo do RDC, seja ele contratação integrada ou não, que eu vou já mencionar. Ou seja, algumas situações ambientais elas estarão sempre presentes, enquanto que outras não, enquanto que o licenciamento é muito específico de cada obra, a depender do meio no qual ele está inserido, a depender do tipo de comunidades que ele está afetando, se tem os intervenientes ou não, quais são esses intervenientes, quantitativos, a gente sempre tem um cenário diferente. Então, do ponto de vista do licenciamento ambiental, a gente não pode tratar
marco geral, a gente não vai ter uma regra geral. E por isso, em cada um dos editais de RDC integrado, tem que haver uma avaliação sistemática do processo de licenciamento para que se decida como é que você vai incluir aquilo naquele processo. Então, no caso a caso, nesse contexto, os aspectos ambientais devem respeitar. Isso já é um diferencial, isso é uma cópia do artigo 4 da lei do RDC, onde a própria lei de licitação já estabeleceu como necessário, como obrigatório, as premissas do ponto de vista de resíduos, do patrimônio cultural, das questões que, de uma forma ou de outra, o licenciamento já tratam, de forma mais específica, mas a lei trouxe para o seu teor, para o teu escrito, rezou lá no artigo 4º, que necessariamente as empresas já têm que considerar esses aspectos na licitação do RDC. Bom, o RDC e os aspectos agora especificamente da questão do projeto. Então, na verdade, o Acordo 516/2003 do TCU é um acordo que foi feito tomando como base a 8666, mas ele tem por assunto, por finalidade, por discussão, as fases entre projeto de engenharia e licenciamento ambiental. Ele é muito específico e é muito rico até, mas tem que ler 1, 2, 3, 4 vezes. A gente está falando aqui, inclusive, para uma parte do público que é de alunos da universidade, então assim, e o licenciamento é muito dinâmico, ele muda todo dia, toda hora, a depender do processo. Então, não é uma coisa estanque. Então, assim, em muitos momentos, a gente, ao ler o acórdão, depois, se vocês tiverem a curiosidade de ler o acórdão, às vezes a gente entende de um jeito e às vezes a gente entende de outro. Mas o resumo, ou até o que no sentido atual o TCU também já está redirecionando para o RDC, são essas duas observações que eu copiei aqui. Interpretação. Não se deve contratar obra com base em projeto básico elaborado sem a existência de licença prévia. Tá, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu não posso contratar o RDC sem licença? Não, isso não quer dizer isso. Até porque eu preciso ter um traçado definido para fazer um estudo, a depender do tipo de obra que eu também estou me referindo. É claro que, para uma implantação de uma obra totalmente nova, você tem alguns critérios que são mais restritivos de fato. Se você, de fato, não tem sequer o traçado, eu não tenho como elaborar um EIA-RIMA. Então, para empreendimentos novos, e que são realmente poucos, o DENIT tem hoje implantação de novos trechos, tem 3 ou 4 empreendimentos totalmente novos. Tem a BR-421 em Rondônia, tem a BR-080 no Mato Grosso e tem, agora, recentemente, o Arco de Recife, que agora a gente já tem um traçado para eles. Tem mais 4. Tem o BR-392 Santa Maria Santo Ângelo. Então, assim, num cenário de 500, 600 contratos de execução de obra, a gente está falando de 4 empreendimentos. Então, cada caso, como eu disse, é um caso. Mas então, o que quer dizer que não se deve contratar obras com base em projeto básico, sem licença? Na verdade, o que se exige hoje, o que toda normativa e a legislação diz é que você precisa do projeto básico para aprovar o projeto. Então, na regra normal da 8666 ou do RDC por preço global, você contrata o projeto básico, recebe, aprova o projeto básico e, posteriormente, contrata a obra. Então, portanto, você desenvolve o projeto, obtém a licença prévia concomitante, aprovado, você vai para a etapa de licença de instalação, de projeto executivo e pode dar ordem de início. Bom, e que também você não se deve iniciar obras sem a devida licença de instalação, bem como o início das operações do empreendimento sem a LO. Essa regra já é muito mais clara. Todo mundo sabe, hoje é ponto fechado, que a gente precisa da LI para dar ordem de início. Aliás,
Hoje é bem mais que a LI. A gente precisa de uma licença de instalação, a gente precisa de uma autorização de supressão de vegetação, a gente precisa de autorização de coleta e captura de fauna para fazer o monitoramento da fauna, precisa de uma portaria publicada do IFAM para fazer o salvamento arqueológico. Então, é um conjunto, e mais a contratação de uma gestão ambiental que execute todos os programas e medidas indicadas naquela licença. Então, hoje a gente precisa, vamos dizer, o acordo já avançou nesse sentido. Mas é que a LI, de uma forma geral, ela já abarca esse conceito de todo o resto que está atrelado a ele. E a 8666, essa é a premissa maior do ponto de vista da observação, o que ela diz e o que ela estabelece é que não se pode admitir a elaboração do projeto básico sem o adequado tratamento de impacto ambiental do empreendimento. Então, assim, o que significa isso? Significa uma mudança de concepção, significa uma mudança de forma de olhar as coisas, de planejar as coisas, e aí corrigindo ou colocando de forma mais ajustada o que o Major Arthur, que me antecedeu, colocou. Não é que a gente está obrigando com o RDC integrado que os órgãos ambientais se agilizem. Na verdade, nós estamos nos organizando, nós estamos trabalhando de forma integrada, nós estamos planejando o DENIT e suas áreas, todas elas, meio ambiente, projeto, obra, licitações e CGCIT, custos, estamos trabalhando e pensando e refletindo sobre o empreendimento antes de colocar um edital na praça. E quando a gente faz isso, muitas coisas que muitas vezes o licenciamento já estaria encerrando, a gente já considera. Então é por isso que de fato a gente tem agilizado o processo. Adicionalmente, tem um outro processo que agiliza. A gente está falando de uma licitação única, Major, como foi o caso da Ponte do Guaíba. O DENIT, se estivesse contratando em separado, ele teria falando de uma contratação do projeto, da obra e do meio ambiente. Então, a gente por si só, aí nos 4, 5 meses para contratar o estudo, a gente tem esse ganho sim, que adianta, porque a empresa já está contratada e está na responsabilidade dela fazer essas questões. Então, o projeto básico pode ser feito concomitante às gestões para obtenção da licença prévia. Assim, enquanto se realiza as gestões previstas na legislação para aquisição da licença, se elabora o projeto básico. Com uma diferença que o Tarcísio também colocou no slide dele, é que no RDC integrado, para executar a obra, você tem que ter o projeto executivo. Então, isso também traz um ganho grande, porque isso também lhe permite ajustar de forma mais adequada entre a própria licença prévia e o básico, ainda fazer ajustes na etapa de LI, porque dá tempo. Como eu disse, o processo é muito dinâmico. Às vezes a empresa quer melhorar um determinado ponto e melhora esse ponto. Aspectos ambientais. Então, a área ambiental participa na concepção do anteprojeto. Isso, de certa forma, já é o que eu coloquei antes. Então, a gente tem participado desde a concepção, desde a escolha do traçado, com os métodos que o Olímpio colocou, desde a seleção, e a gente já está estabelecendo a própria área ambiental do órgão. Ele cresceu muito. Hoje nós somos 40 servidores, né, na CGMAB, todos analistas de infraestrutura de transportes na área de meio ambiente. Então, assim, a gente também já antecipa um monte de problema que muitas vezes a gente sabe que o órgão ambiental vai indicar. E não é porque o órgão ambiental está ali para implicar ou criar um problema. É porque aquele problema existe, é real, ele tem que ser enfrentado. Não dá para ficar muitas vezes esperando o órgão ambiental dizer o que a gente já está careca de saber. Então, isso é planejar, isso é agilizar e trabalhar em conjunto. O que a gente considera na elaboração dessa questão do projeto, do anteprojeto, desculpa. A gente considera os anteprojetos elaborados, a gente considera os projetos básicos e executivos existentes, tudo que tiver sobre aquele assunto. Se tiver estudo de viabilidade técnica, EIA-RIMAS e PBAs, quaisquer estudos, licenças e autorizações ambientais existentes. Muitas vezes você está falando de licenciamento de uma obra, mas por algum motivo você já tem, por exemplo, todos os canteiros, todas as jazidas daquela região já são comerciais. Então a gente considera tudo isso. De fato, o RDC integrado permitiu que também o órgão trabalhasse de forma integrada. Os sítios de órgãos públicos, como IBAMA, FUNAI, IFAM, em algumas situações, por exemplo, não adianta mais se tentar interceptar, por exemplo, terras indígenas. A gente sabe que a legislação é clara e que não se pode interceptar terra indígena. Então, se a gente está falando de um empreendimento novo, a gente vai ter que desviar? A gente vai ter que desviar.
Sinto muito, vai ter um desvio maior? Vai custar mais caro? Vai, mas tem. O ganho ambiental de se desviar daquela terra é necessário. Então, isso já é considerado antes. O anteprojeto, quanto aos aspectos ambientais, sempre considera... Bom, acho que aqui já está sendo até um pouco repetitivo, mas só acrescentar 2 aspectos. Então, como é que se dá a participação da CGMAB nesses projetos? Ele se dá de 2 formas. A CGMAB adotou como procedimento 2 notas técnicas. Uma do ponto de vista do componente ambiental de engenharia e outra do ponto de vista do licenciamento ambiental. Então, deixa eu fazer um esclarecimento, porque é importante... cada um tem sua nomenclatura. Componente ambiental é o item da obra propriamente dito, que já é obrigação de uma obra qualquer que seja ela, do tipo... as obrigações da contratada tem sempre que ser considerado. Quais são as obrigações de contratada? Toda obra sabe que existem normas ABNT, que existem boas práticas de execução de obra, que ela tem que fazer bacias de contenção, que ela tem que fazer abastecimento dos seus caminhões, das suas máquinas de forma adequada. Então, existe uma série de regras que é muito clara, mas que às vezes a gente precisa repetir. Então, a gente tem se repetido e tem especificado nos editais, numa nota técnica que a gente chama de componente ambiental, qual é a situação e a obrigação que já é intrínseca, que sempre se repete, que são as estruturas. Cada vez mais, quando você pensa em fazer uma ponte, já insere ali uma passagem seca, ou pelo menos já estuda para a fauna poder passar, ou pelo menos já estuda se é viável ou não, já justificando. Não vamos esperar o órgão ambiental pedir. Todo mundo sabe que, naturalmente, os corpos hídricos são passagens naturais de fauna. Então, por que a gente precisa esperar o órgão ambiental exigir um processo de licenciamento? Se a gente avançar, se a gente conseguir, quem sabe a gente não consiga mais para frente o autolicenciamento, né? O Tomás, o diretor de licenciamento do IBAMA, numa reunião lá, disse que o grande sonho dele é que o licenciamento não tivesse que exigir nada disso, é que isso tudo fossem questões que fossem naturais, que o empreendedor já internalizasse todas essas ideias e já previsse. O trabalho do órgão seria muito mais fácil, né? E o da gente também. E o ganho ambiental muito maior. Então, essa é a nota do componente. A nota do licenciamento, essa também é em separado, e a do componente é sempre uma constante, vai sempre aparecer. Já na do licenciamento, cada situação é uma diferente da outra. E aí, a gente tem que avaliar cada um desses casos e preparar uma nota sobre a situação desse licenciamento ambiental. E aí, a gente pode ou não incluir a elaboração dos estudos, a execução das medidas, das condicionantes, dos programas ambientais. A gente pode separar a titularidade da licença, porque a depender do órgão licenciador, você também tem órgãos que aceitam, o IAP, por exemplo, aceita que a titularidade da licença prévia ou de instalação seja colocada no nome do empreendedor privado. Já o IBAMA, ele entende que a licença prévia tem que sair no nome do DENIT e que a licença de instalação pode sair no nome do empreiteiro, mas também é uma situação de sentar e conversar, porque sempre o DENIT será o corresponsável por aquela obra. Então, mesmo a licença estando no nome da construtora, o DENIT responderá solidariamente por aquilo ali. E aí só as situações que eu já antecipei lá. Dentro de cada uma das situações do licenciamento e do RDC, a gente tem os casos em que o licenciamento não está iniciado, a gente tem os casos em que a LP já existe, ou ela é inexigível ou dispensável, onde a gente pode ir direto para a licença de instalação. A gente tem quando a gente já tem a licença de instalação, só não tem a execução do PBA. E a gente tem quando a gente tem tudo já em execução. A 101 Bahia, por exemplo, é um empreendimento que a gente já tem uma licença de instalação, já tem uma gestora ambiental contratada e fez a licitação no RDC integrado. A Ponte do Guaíba foi uma licença que a gente já tinha a licença prévia e incluiu lá a obrigação de obtenção da licença de instalação. Então, cada caso é um caso construído e analisado de forma integrada pelas áreas de meio ambiente, projeto, obra e custos do DENIT. Bom, aqui, como eu disse, é só uma pincelada, esse é o penúltimo slide. Do que a gente considera no custo. Então, junto com a nota técnica, uma do componente ambiental, uma do licenciamento ambiental. E tem uma terceira nota técnica, onde a CGMAB estima o custo para aquela questão ambiental.
faz isso, assina pela responsabilidade daquela elaboração daquele custo e encaminha as 3 notas para integrar tanto o termo de referência que será elaborado e tem sido adotado também como regra a inclusão dessas notas como anexo do edital. Por quê? Também, como foi dito, a empresa tem obrigação, interesse de fazer uma coisa bem feita, de buscar soluções de engenharia e soluções ambientais para resolver o problema. Então, tudo isso é feito de forma analítica, está incluído e deve ser incluído no edital, para que cada um, ao entrar numa licitação, saiba quais são os riscos e quais são as medidas e suas obrigações que precisam ser executadas ali. Então, em geral, a gente considera a elaboração dos custos, a execução dos PBAs, a realocação e a desapropriação, que tem, apesar de ter um setor específico dentro do DENIT, está diretamente relacionada com a área ambiental, porque é uma obrigação legal, mas o DENIT, em todas as situações, tem que prestar contas desse critério do impacto social do empreendimento para os órgãos licenciadores. Recuperação de passivos e áreas degradadas. Só esclarecendo, para a área ambiental, qual é a diferença que muitas vezes alguém ainda faz essa confusão entre passivo e área degradada. Área degradada é para uma área nova, então um canteiro é uma área degradada. De uma obra nova, você já previu o licenciamento, você vai recuperar assim que você acaba. Então espera-se que as novas obras, elas não gerem passivos. O que a gente chama de passivo é o passivo da implantação dessas rodovias. Então a gente sempre diferencia os dois temas e são tratados também de forma diferente. Muitas vezes a gente tem uma quantidade de passivos tão grande que ele necessita de um projeto específico de recuperação daqueles passivos. Recuperação, salvamento e monitoramento arqueológico, taludes, passagens de fauna, bacias de contenção, estacionamentos, transplantes de espécies protegidas, resgate de flora e compensação ambiental. Então, todos esses custos podem ser incluídos no RDC, a depender da avaliação caso a caso que eu mencionei que é feita. Bom, e agora o último slide, só para a gente refletir. E aí eu vou permitir ler, porque eu tentei resumir ao máximo, senão eu vou falar demais. A contratação pode e busca melhores soluções de engenharia, de tecnologia e de soluções ambientais. Isso agiliza sem comprometer o processo. Isso é não esperar que o órgão ambiental nos cobre o que é nossa obrigação fazer. Elaboração do anteprojeto. Exige que o DENIT trabalhe de forma integrada, envolvendo suas áreas de planejamento e pesquisa, de projeto, de meio ambiente, da obra propriamente dita e de sua área de licitações. Então, o DENIT avalia caso a caso e decide quais são as premissas, os riscos, as vantagens e as desvantagens de transferir todo o processo de licenciamento ou parte dele ao contratado. É dentro deste cenário de planejamento integrado entre todas as suas áreas que decide qual modelo adotará. Inclusive, se assumirá os riscos de alterações significativas de traçado ou de tecnologia. E essa assunção está especificada no edital do RDC. Aí é um dos pontos que talvez seja o mais polêmico, que posso licitar um empreendimento de uma duplicação de um empreendimento desse sem a licença prévia? Posso. Por RDC integrado? Posso. Por quê? Porque a concepção do RDC integrado é que eu estou contratando projeto e obra. E o acórdão do TCU é claro dizer que, do ponto de vista do licenciamento, o que se faz necessário é eu ter a licença prévia quando eu for, no caso agora não é mais aprovar, e sim aceitar o projeto de engenharia. Então, para um caso de uma duplicação, eu posso estabelecer premissas nesse processo. Vou dar um exemplo da 242 no Mato Grosso, em que, em função de um cemitério indígena, a gente já desviou. Então, a empresa tem uma margem em que ela pode transitar, tem uma margem, mas a gente pode, dentro do edital, estabelecer que é o que nós estamos fazendo como premissa. No trecho entre as estacas tais e tais, ela não tem opção de alterar o traçado. Ou até tem, desde que ela não afete aquele cemitério indígena que está lá demarcado. Então, assim, tudo é o caso a caso, o processo considerado e estudado de forma exaustiva. É fundamental para essa avaliação? Bom, esse é um ponto. Posso, então, licitar sem licença prévia? Por RDC integrado? Posso.
O que eu não posso? O que eu não posso é licitar por RDC integrado um empreendimento que eu ainda não sei qual será o órgão licenciador, que eu não sei qual o tipo de estudo que será definido e que eu não tenho um termo de referência emitido. Porque se eu não tiver pelo menos esses 3 cenários, eu não tenho como quantificar o meu risco, nem mesmo como fazer um orçamento estimativo. Ou até tem, mas vai ser um chute muito errado. Porque eu não sei se é um EIA-RIMA, eu não sei se é um RCA, eu não sei se é um estudo simplificado. E um EIA-RIMA hoje pela IN de fauna do IBAMA, por exemplo, é um critério, um dimensionamento e um custo. Já um RCA, por um outro órgão licenciador, também tem um outro custo e uma outra premissa. Então, hoje, o que a gente entende como necessário para decidir são essas 3 definições. Tudo isso tem sido pensado e discutido com o IBAMA e com os OEMAs, e o DENIT, diante desses cenários, avalia e define o melhor procedimento. Com isso, estamos aprendendo a cada dia, todos os dias. É uma aprendizagem, é uma coisa nova. Desde dezembro de 2012, que a gente está discutindo com o IBAMA e com alguns órgãos ambientais estaduais esse novo modelo, porque é um novo modelo, é um aprendizado. Cada vez que a gente erra também, se a gente faz uma coisa errada, a gente vai estudar o porquê que aquilo ali deu errado. E corrige, porque a administração pode corrigir suas falhas e seus erros. Ela não pode se manter naquilo ali. Mas a gente tem hoje uma segurança também muito grande do que a gente está fazendo. É um trabalho sério, é um trabalho exaustivo, é uma avaliação exaustiva do processo para que isso seja incluído com o menor percentual de risco possível para a administração, transferindo esse risco e permitindo que a contratada possa calcular esse risco, até para saber se vale a pena ou não para ela entrar naquela licitação. Acabou.